Olá, sou Caroline Miyazaki, Relações Educacionais e Científicas da 3M Oralcare e vim aqui a pedido da Speed para tirar algumas dúvidas sobre como escolher o cimento ideal. Alguns pontos vocês precisam levar em consideração quando for fazer a escolha de um cimento. O primeiro ponto é substrato do dente. Como que está o substrato do dente que eu vou fazer essa adesão? Segundo ponto é qual é o tipo de material da minha restauração indireta? É cerâmica condicionável ou não? É metal? É resina indireta? Eu preciso conhecer o substrato da prótese para eu tratar de forma correta para fazer a cimentação. Terceiro ponto é o tipo de preparo, qual é o grau de adesividade necessária desse cimento para eu trabalhar. Será que eu tenho mais retenção mecânica ou não? Então, isso são pontos a serem considerados. E o último ponto é qual é o cimento que eu tenho para trabalhar, para então eu fazer a junção de todos eles e ter sucesso na minha cimentação. Na 3M, o portfólio de cimentos chama RelyX. RelyX vem de Reliable Cementation, uma cimentação em que você pode confiar. A gente tem um portfólio bem amplo e a ideia então é apresentar resumidamente cada um deles aqui hoje. Se você busca um cimento provisório, cimento para cimentar provisório, o nosso portfólio a gente tem o RelyX Temp NE, que é um óxido de zinco, mas que não tem eugenol. A ideia de não ter eugenol é que não fique nenhum resíduo no substrato do dente que possa interferir depois na presa do meu material resinoso, que a gente sabe que eugenol pode inibir a presa desse tipo de material, a polimerização de materiais resinosos. Então a ideia foi essa quando desenvolveram o RelyX Temp NE. Ele é um cimento excelente para cimentar provisórios. Então, por exemplo, eu fiz um provisório com ProTemp 4, a visa acrílica, eu posso cimentar esse provisório com RelyX Temp, que ele vai ter uma boa retenção, mas também quando eu precisar remover o provisório não vai me dar tanto trabalho. Então é um cimento bacana para quem não conhece, fica aí esta dica. Seguindo no nosso portfólio, vocês vão observar que os cimentos que são duais, ele vem na apresentação de clicker. Então, o clicker, qual foi a ideia? A partir do momento que eu doso o cimento, a pasta base catalisadora sai na proporção adequada. Então, eu evito o erro de proporcionar incorretamente porque elas saem juntas. Então, essa é a ideia do clicker. E vocês vão observar que temos aqui a quantidade de dose na parte de baixo. Os clickers geralmente vêm com 80 doses, então eu consigo ter uma noção de quanto de cimento também eu tenho disponível para poder trabalhar. Isso é bem bacana pra gente no consultório, ter um controle de estoque, tá? Então, seguindo a sequência, esse clicker que é pink chama RelyX Lutin. Ele é um cimento à base de ionômero de vidro. Ele tem um pouquinho de resina na composição e a ideia é, por exemplo, ele foi indicado para cimentar peças metálicas, banda metálica ortodôntica, um retentor intraradicular metálico, uma metalocerâmica. Então ele é indicado para esse tipo de cimentação de metal, algumas peças de zircônia. E aí eu espatulei, pus a peça em posição. Se eu tiver um LED que tem a característica de Tech Cure, que é 1 segundo de luz apenas, o excesso que extravasou vira um gel, isso vai me facilitar a limpeza desse excesso. Muitas pessoas gostam desse tipo de cimento, como o Lutin, para cimentar coroa sobre implante. Então é uma dica interessante para vocês, para quem não conhece RelyX Lutin. Agora a gente vai para os outros cimentos que são um pouquinho mais conhecidos no nosso portfólio. Acho que o mais antigo que todo mundo conhece é o RelyX ARC, que é o laranjinha. A RC, cimento resinoso adesivo. Então ele é um cimento dual, peróxido de benzoilamina terciária na parte química, e ele foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto com o sistema Scott Bond Multiuso Plus de cimentação, ou mais simplificado com o Adper Single Bond 2. Então é um cimento dual e a vantagem dele é a relação de custo-benefício. Então ele tem um custo bem acessível, só tomem cuidado porque a parte química dele tem a amina e quimicamente essa amina com o tempo em boca ela pode sofrer uma leve oxidação.
em mudar de cor. Então não recomendo o uso do ARC para cimentação de facetas, tá? Não é a melhor opção. Então você pode usar para cimentar uma inlay, para cimentar uma onlay, uma coroa posterior, por exemplo, é um cimento dual de custo-benefício, tá? Então usem e podem usar junto com o Adper Single Bond 2, uma forma bem prática de trabalhar. Aí a gente tem no nosso portfólio o Relax Veneer. Veneer é faceta em inglês, então ele é só um cimento só para cimentação de peças cerâmicas de até 1,5 de espessura em meio milímetro, porque a luz consegue atravessar a peça da prótese para então chegar no cimento e polimerizar. Aí sim eu vou poder trabalhar com cimento só fotoativado como Relax Veneer. Então ele é indicado basicamente para cimentação de peças cerâmicas mais finas, como por exemplo as nossas facetas. E aí a dica é vocês sempre, antes de usar o cimento e cimentar, para não errar a cor, utilizar a pasta de prova que é o Relax Try-In. Então ela tem a cor do cimento polimerizada, só que ela é lavável. Então eu provo antes, eu vejo se a cor ficou legal, posso até pedir a opinião do paciente, lavo bem essa peça e sigo com o protocolo de cimentação com um cimento somente fotoativado, que vai me dar um bom tempo de trabalho para cimentar uma faceta. No caso do Relax Veneer, aí eu posso usar com qualquer sistema adesivo da 3M. Eu posso usar o Scott Bond multiuso, eu posso usar o Adper Single Bond 2, ou também eu posso usar o Universal, e daí no caso do Single Bond Universal eu posso usar também na faceta como silano, tá? Então fica aí uma dica para cimentação do Relax Veneer, que é um cimento só foto ativado. E aí a gente tem no nosso portfólio também o cimento que é o amarelinho, que é o Relax U200. A gente vai ter esse cimento que é um cimento autoadesivo. Como o próprio nome já fala, ele é autoadesivo, então eu não preciso usar sistema adesivo, eu vou usá-lo apenas já como cimento para ter uma boa adesão ao dente. O que eu vou precisar com ele? Tratar a peça. Então a prótese deve sim ser tratada. Se é uma cerâmica condicionável, eu condiciono com ácido fluorídrico, silanizo para então fazer a cimentação. Eu não preciso tratar o dente. As dicas de cimentação com Relax 200 é que eu não posso limpar o dente com qualquer produto. Os produtos que interferem em adesão na limpeza do dente são, por exemplo, o tergentol, o bicarbonato, porque ele altera o pH, a clorexidina. Então existem alguns produtos que não podem ser usados para limpar o dente. Quais os produtos que podem ser usados? Eu posso limpar esse dente com uma pasta profilática livre de óleo, uma pedra pumice e água, ou uma glicina, como por exemplo o Clean Prof Powder. Então são substâncias que não interferem na interação do cimento com o dente, porque esse cimento reage com o cálcio do dente. Tá ok? Então eu tenho que tomar cuidado. E também por conta disso, eu não vou condicionar com ácido fosfórico o meu dente, porque esse cimento reage com o cálcio do dente. Se eu condiciono, eu tiro o cálcio, eu pioro a minha adesão. Então ele é autoadesivo para o dente, só limpem o dente com o que pode ser limpado, com o que é indicado para essa profilaxia. Tratem a prótese e cimentem. Esse cimento é fantástico para cimentação de coroas, por exemplo, em áreas de ampla dentina com uma boa retenção mecânica. Para quem gosta de cimentar pinos, olha que bacana a versão Automix, que ela tem essa pontinha intracanal, que ela entra bem e facilita a inserção do cimento já dentro do conduto. Então é um cimento bacana e o custo das duas apresentações é semelhante. Tá ok? Ele serve para a maioria das indicações e não é indicado para facetas. Então, para facetas, vocês podem usar, por exemplo, em conjunto, né? Tipo, uso 200 e para faceta compra o Veneer. Aí você vai ter um portfólio legal para cimentar a maioria dos casos aí do seu consultório. Mais recentemente, a gente lançou o Relax Ultimate, que é o clicker verde, e é um cimento resinoso dual. Aí vocês vão me perguntar se tem diferença para o cimento resinoso dual, que é o RC. A tecnologia que tem nele é que ele é livre de amina. Então, se a gente for pensar nisso, aquele risco de mudança de cor é menor, porque não tem amina. Então, por conta dessa característica, eu posso usar para cimentar peças cerâmicas posteriores, peças anteriores, um pouco mais delgadas, que eu tenho mais estabilidade de cor. Então, eu posso cimentar coroa, eu posso cimentar um retentor intraradicular, eu posso cimentar uma faceta, lembrando que por ser dual,
O meu cuidado é o tempo de trabalho quando eu comparo com o Veneer para faceta, né? Então o Veneer tem um tempo de trabalho maior por ser só foto. Mas eu posso também usar o Relax Ultimate tomando cuidado só com esse tempo de trabalho, tá? O Ultimate foi desenvolvido para ser usado junto com o Single Bond Universal. Então seria uma combinação bacana para quem quer um cimento mais versátil, com mais indicações aí para o dia a dia. Duas coisas a serem consideradas. Tanto o 200 quanto como o Ultimate, a partir do momento que vocês removem daquele invólucro metálico, ele tem uma validade de 6 meses, desde que dentro da validade da caixa. Então ele tem uma validade de 6 meses. Então abriu, tem uma área escrita Open Date, coloco o mês e o ano que vocês fizeram essa abertura para ter um controle dos 6 meses de validade. Vamos falar um pouquinho de rendimento só para finalizar esse vídeo? Então, quando a gente pensa no temp, ele rende mais ou menos umas 148 cimentações provisórias, um rendimento médio, tá? Quando a gente pensa no luting, 40 coroas, então 2 doses por coroa em média. Quando a gente pensa no Relax ARC, o clicker dele, vocês estão vendo que é um pouquinho menor, ele rende 20 coroas ou 40 inlays, depende do que você for cimentar, ok? O Veneer vai render mais ou menos umas 20 facetas, 15 a 20, depende do tamanho da faceta, né, do dente que você está fazendo a cimentação. O Relax Ultimate rende, assim como o ARC, 20 coroas ou 40 inlays. O 200 Clicker rende 40 coroas. E o 200 Automix vai render mais ou menos umas 16, vai depender do tamanho, claro, da coroa, do que você está cimentando, mas é um rendimento médio aí para vocês terem uma noção de cálculo de custo por procedimento. Qualquer dúvida, estou à disposição, manda aí para a Speed que eu respondo depois para vocês. Obrigada e até a próxima!